Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aprender aí como criar um sistema de grid automático. Nós já criamos aí um sistema de grid na aula 15 do curso de HTML5 e CSS3 Responsivo, então é importante que você dê uma olhada antes. O sistema que nós criamos anteriormente foi feito de forma mais manual. Nesse nós vamos direto ao ponto, nós vamos utilizar aqui um seletor para deixar aí o nosso sistema de grid automático. Então é importante prestar bastante atenção. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar logo aqui o nosso arquivo CSS, então eu vou clicar aqui com o botão direito, em cima da pasta raiz do nosso site, vou aqui em novo, folha de estilo em cascata. O nome do arquivo eu vou dar o nome de caixas. Você pode chamar de grid ou qualquer outro nome de sua preferência. Aqui em pasta eu vou colocar o nome CSS, para que ele crie a pasta CSS para mim. E vou finalizar. Você vê que ele cria a pasta aqui para a gente e já abre o arquivo. Você pode apagar o que tiver dentro, a gente não vai utilizar. E o seletor que nós vamos utilizar, a estrutura básica dele é o seguinte: elemento, você abre e fecha aí, chaves, atributo, vamos utilizar aí o seletor, sinal de igual, aspas duplas ou simples, e o valor. Então essa aqui é a estrutura do nosso seletor. Então, o elemento pode ser qualquer elemento. Aqui eu vou colocar somente por exemplo, para que a gente possa entender um pouquinho desse seletor, porque ele dá para fazer coisas incríveis com ele. Então, eu vou colocar aqui um parágrafo. E o atributo, eu vou colocar aqui uma classe. E o valor? Bom, aqui eu vou colocar somente para exemplo, Bobrinha. E vou então colocar aqui as propriedades. Vou simplesmente colocar aqui um background na cor red. Vou selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E na segunda eu vou mudar somente a cor. E vou dar um over aqui, ou seja, somente a passar o mouse. Vou colocar, você pode deixar o obrinho mesmo, eu vou colocar aqui no final o hífen. Ctrl S para salvar. Agora eu vou voltar aqui no nosso arquivo index. E vou criar aí um parágrafo. Vou copiá-lo aqui umas vezes. Nesse primeiro aqui eu vou chamar o nosso seletor. Perceba que a própria IDE identifica aqui, ó, que nós não estamos buscando aqui uma classe. Apesar de nós chamarmos a classe, nós não criamos essa classe. Nós só definimos que ela é um seletor. Então, vou copiar aqui já algumas vezes. Consertar aqui. Eu vou criar uma classe aqui. Com a cor de fundo amarela. Aparentemente parece meio complexo, mas você realizando vários testes, você vai entender como é que funciona esses procedimentos aí com bastante facilidade. Resumindo aqui, mais uma vez, preste bastante atenção. Então, eu estou definindo aqui que o valor do atributo deve conter a palavra que você escolher. Ou seja, deve conter essa palavra aqui na classe que eu chamar. Não importa se é no começo, no meio ou no fim. Tem que existir, ok? Então, voltando aqui. Então, perceba que se eu tirar aqui, neste ele chama a classe, neste existe a classe. No entanto, nós precisamos chamar aí, claro, né, nosso arquivo CSS. Eu não chamei ainda. Venho aqui, link. Uma dica aí, se você não sabe ainda, você pode segurar a tecla Ctrl e apertar a barra de espaço, que ele te sugere aí o que tem. Você pode fazer isso em quase todos os elementos e atributos que você estiver utilizando. Aqui, por exemplo, se você quiser navegar aí na pasta, você quer na pasta raiz, como eu fui jogado ali, segura a tecla Ctrl, aperta a barra de espaço, ele te mostra as pastas. Se você começar a digitar um arquivo que só tenha ele, ou o nome dele, Ctrl, barra de espaço, ele completa para você. Isso facilita bastante aí o seu trabalho. Perceba que eu chamei agora a nossa folha de estilo. E o primeiro,
ele identifica, né, que, como eu já falei, que nós estamos selecionando aqui é o seletor e não a classe. Então aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou aqui, vou executar aí o nosso projeto. Fechar aqui. Então perceba que somente no primeiro foi atribuído aí no nosso seletor. E mesmo se eu voltar aqui, eu posso escrever, fechar aqui esse arquivo de log, posso escrever qualquer coisa aqui, no começo e no fim. Ou seja, não importa, ele vai buscar simplesmente pobrinha e underline. Onde tiver isso aí, não importa se é no começo, no meio e no fim, ele vai atribuir as características que nós definimos. Então, eu vou voltar aqui, perceber que acontece a mesma coisa. Ok? Então, com base nisso, nós podemos utilizar isso a nosso favor. Voltando aqui, então só identificando mais uma vez, esse atributo ele casa com qualquer outro. Mas, pobrinha, se eu quiser definir outros elementos, basta colocar aqui o nome do elemento que você quer. E perceba que eu vou voltar aqui mais uma vez no index. Eu vou mudar aqui os parágrafos para div. Okay? Div e div. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Perceba que nada acontece, nenhum busca o seletor. Por quê? Porque eu estou definindo aqui somente parágrafo. Mas se eu retirá-lo, então eu estou definindo para qualquer elemento que chame aí o meu seletor. Então voltando aqui no nosso navegador, perceba que voltou ali novamente. Então, se eu voltar aqui e colocar aí o if nos demais, todos eles vão conter os nossos seletores. E eu posso fazer mais ainda, eu posso chamar mais de uma classe. Eu posso criar uma classe exatamente com o nome que eu quero ali. Bem? Veja que ele está identificando aqui que nós estamos chamando o seletor. Então, voltando aqui em caixa, eu posso definir aqui o if. Então, ficamos aqui a mesma coisa. Ele já corrige aqui para a gente. Perceba que posso remover isso aqui agora. A gente já sabe que vai ser encontrado no começo, meio ou fim. Perceba que agora nós temos o seletor e a nossa classe. Todos funcionando aqui. Tá certo? Isso aqui foi apenas uma introdução para você entender um pouquinho de como funciona esse seletor, pois nós vamos utilizá-lo ele a nosso favor. Dá para fazer coisas incríveis com ele, apesar de não ser aí CSS3, não ser uma linguagem de programação, dá para fazer muita coisa de programação. Existem seletores muito avançados e esse é um deles. Bom, eu vou remover aqui. Então, como nós sabemos, eu posso dar qualquer nome que eu quiser, então eu vou dar com o nome aqui de caixa. E vou definir aí para ele uma largura de 100%. Vou definir que ele vai flutuar sempre à esquerda. E vou definir também uma altura mínima de 1px. Como eu vi que eu posso colocar qualquer coisa antes ou depois, eu posso definir aqui uma propriedade para a caixa, por exemplo, caixa P1. E posso definir uma largura para ela. Talvez você já tenha entendido aqui o nosso objetivo. Eu vou definir uma largura para essa caixa de 8. Define a largura de 8.3333 e, claro, é porcentagem. Mas como que isso vai funcionar? Bom, já que nós sabemos que ele casa com outro elemento, o que eu posso fazer? Eu posso definir aí algumas media queries. Nós também já sabemos para que elas servem, ou seja, para ela definir uma largura máxima ou mínima da tela que a gente quer que aquele elemento seja ativado. Então eu vou chamar aqui o media screen. Nós vamos utilizar vários tipos de chamamento de mídia nesse curso, ok? Este nós já utilizamos. Existem outros mais simples também. Aqui o min.
colocar aqui 320 pixels. E vou colocar aqui essa classe aqui dentro. Perceba que, dá um Ctrl Z aqui para voltar, outra dica aí, segura a tecla Shift, Alt e F, que ele corrige para você, ele denta aqui, que faz a indentação automática também. Bom, então eu estou definindo aqui, somente para exemplificar, eu vou dar aqui também um border 2px solid red. Então estou definindo aqui que quando tiver aqui a largura mínima de tela de 320, onde eu chamar essa classe aqui, ele vai ter aí uma largura de 8.3% e vai ter uma borda aí de red. Então voltando aqui, como eu falei, um primeiro momento pode parecer meio complexo, mas conforme a gente for desenvolvendo, você vai perceber que é bastante tranquilo. Ctrl S para salvar, venho aqui, perceba que foi aplicado ali os nossos seletores. Ou seja, como nós estamos aqui em tela grande, então se eu diminuir a nossa tela, deixa eu diminuir aqui, ele sumiu. Ou seja, aquele estilo só vai ser aplicado mínima de 320. Bom, sabendo disso, então eu posso aqui definir mais larguras. Não posso? Então eu vou definir aqui a próxima de 640 e mais uma de 960. Lembrando que você vai definir aí conforme você desejar. Na maioria dos meus projetos eu uso apenas esses tamanhos que me satisfazem muito bem. Aqui eu vou dar outra cor. Aqui e ela. Perceba que todos têm a mesma largura. Eu defini a mesma largura, no entanto, o que eu vou mudar aqui, você pode definir outras características, outras propriedades, é claro, fica aí a seu critério. Você pode definir o sistema de grid realmente totalmente automático, vai depender do que você quer. Perceba que então, que eu só mudei a largura da tela e a cor, vai mudar aqui a cor da borda. Então, voltando aqui, perceba que ele ficou ali na cor azul. Se eu aumentar a tela, já fica aí na cor amarela. Ok? Bom, com base nisso, eu espero que você faça aí outros testes, tá? Então, mais um exemplo aqui, antes da gente continuar. Na largura mínima aqui de 960, eu não quero que a minha largura fique tão pequenininha, eu quero que ela aumente. Então, eu vou dar o nome aqui de G, e este aqui eu vou dar o nome de M. Só que neste G aqui, eu vou mudar aqui a largura somente para exemplo, ok? Eu vou colocar aqui 25%. Veja que é o mesmo, G1, eu só mudei aqui a letra do meio, como nós percebemos, não importa, ele vai buscar a classe que tiver caixa. E neste outro aqui, eu vou mudar aqui o G também, vou colocar aqui 3. Acho que você vai entender melhor assim. E no M eu vou colocar aqui um 6 e vou colocar aqui 50%. Então eu tenho três valores diferentes, larguras diferentes, bordas diferentes, tamanho de telas diferente, chamando aí a classe, o nosso seletor. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui e vou voltar aqui no nosso arquivo index. E como que eu vou fazer para chamar elas? Basta, como nós já sabemos, nós podemos chamar quantas classes a gente quiser. Eu vou fazer aqui somente no primeiro, para você perceber. Então eu tenho o nosso primeiro P ali. Ou seja, primeiro eu devo chamar do maior, claro, né? Então, primeiro eu quero aqui o G3. Ctrl S para salvar. Venho aqui, perceba que foi aplicado ali 25%. Correto? Por quê? Porque eu estou aqui em tela grande, certo? Então, como ela casa com outra classe, ou seja, como o nosso seletor casa com qualquer elemento cujo valor do atributo contenha, né, a nossa substring, ou seja, nossa caixa, é hífen, então eu posso definir aqui caixa M6. Ou seja, quando tiver em tela grande, ele vai ter aí 3 colunas. Depois ele vai passar para 2 colunas. Ou seja, já já eu vou te explicar mais uma vez por que desses números aqui. Ok?
E quando tiver pequenininho, tela pequena, ele vai ter aí. Opcionalmente, isso aqui você pode colocar ou não. Naturalmente, ele vai voltar para o padrão. Okay? Só para você entender. Então, vou deixar assim. Perceba que o meu primeiro, como vai ficar? Tela grande, ele está aqui ocupando 25%, certo? Vou diminuir aqui a tela. E ele passou aí para 50%. E quando eu diminuir, ele vai voltar aí para os seus. Aqui ele some, está abaixo de 320, mais um pouquinho ele fica ali. Os outros ficam com caixa 1, a gente não colocou. É opcional, se você pode colocar aqui, como eu falei. Você pode colocar aqui caixa P1 e ele vai aplicar ali para ele também. Ok? Bom, como eu falei, no começo parece meio complexo, mas conforme você for desenvolvendo, você vai ver que é bem tranquilo. Então nós basicamente já criamos aqui. O que nós podemos fazer agora? Basta mudar os outros valores. Eu vou organizar primeiro aqui, na mente, o primeiro, pois basta fazer o primeiro e copiar para os demais. Para você que ainda não entendeu, eu vou explicar uma última vez como eu cheguei a esse valor aqui. Como eu falei, é importante que você veja a outra videoaula, a número 15 do nosso curso de HTML5 e CSS3 responsivo. Vou abrir aqui a calculadora, vou explicar rapidamente aí para quem ainda não viu, mas como eu disse, eu vou explicar só uma vez e vou fazer os demais. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar a largura máxima, sua largura máxima é 100. O que você quer definir aqui? Você vai multiplicar aí pela quantidade aí de grid que você quer, no caso é 1, então você vai multiplicar por 1. E pelo total, o máximo de grid é 12, então você vai dividir por 12. E ele vai te dar o resultado, vai te dar esse resultado grande. Você pode aqui copiar. Perceba que ao colar aqui, desse número valor, ainda vem com vírgula. Você deve colocar ponto e só aceita 5 casas. Okay? 3, 4, 5. Então é assim que eu cheguei nesse valor. Então você pode fazer a conta para os demais. Se você quiser saber mais sobre o sistema mastigadinho, ele está totalmente feito aí no curso, na aula 15, como eu já falei do outro curso. Está pronto aí o nosso sistema de grid, ok? Eu só apenas atribuí os valores das larguras. E mudei aqui para G. Veja que todas as larguras são iguais. A gente mudou apenas M, G. Por quê? Porque cada um tem uma largura diferente. E o elemento casa com o nosso atributo. Bom, você já deve ter entendido isso aí. Eu espero que você faça isso mais de uma vez. Brinque com outros elementos e com outros atributos. Voltando aqui. Perceba que aqui ele não está mostrando nada, mas porque nós tiramos aqui a borda, né? Deixa eu colocar aqui uma borda só para mim mostrar mais uma coisinha. Perceba que nós não demos espaço nenhum, ou seja, o nosso sistema de grid está aí colado um na outra. Você pode dar uma margem aqui no próprio seletor, ou dar um padding. E, no entanto, eu gosto de fazer uma classe separada, porque para que eu possa reutilizar, tem lugares que eu não gosto de usar espaço e tem lugares que eu gosto. Então, o que eu faço? Eu crio mais uma classe aqui, chamada caixa. E nessa classe caixa, eu coloco simplesmente o position relativo, caso eu queira posicionar elementos em posições absolutas dentro da caixa, né? E dou margem aqui, ou seja, um espaçamento externo da caixa em 15px. Ctrl S. Voltando aqui no nosso index. Então, quando eu quero utilizar, vou dar aqui um Enter. Por exemplo, perceba que todos não têm espaço. Eu vou tirar aqui, então eu chamo essa nova classe, quando eu quero dar espaço, né? E eu utilizo desta forma. Então aqui ele gera meu sistema de grid automático. E aqui eu dou espaço quando eu achar necessário. Então voltando aqui, perceba que agora eu tenho um espaço aí conforme aqueles 15 pixels que eu defini. Você pode também chamar a nossa classe caixa aqui, caso, por exemplo, caixa. Ele também vai dar espaço, só que ele vai dar o espaço por fora. Correto?
Então é dessa forma que eu utilizo. E voltando aqui, vou voltar aqui no nosso grid, vou apagar isso aqui, era somente para dar um exemplo. Então, nosso sistema de grid automático está criado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.